E aí pessoal, estamos de volta aqui com o podcast Cura pelo Hábito. Eu sou o Cláudio Cotter, esse é o Rafael Ferreira. Tudo bem, Rafa? Olá pessoal, tudo bem? Fala Cláudio. Vamos para mais uma etapa, retomando, né? Que a gente deu umas férias aí, É isso agora aí. estamos retomando. Os dois viajaram, os dois descansaram um pouquinho e agora a gente retoma aqui mais um episódio do Cura pelo Hábito. Importante a gente já deixar aqui alguns avisos. A gente está postando todos os episódios gradualmente lá no Spotify também. Os episódios até aqui, os 17 primeiros episódios, estão disponíveis no YouTube Music. E a gente tem conteúdo também no Instagram. A gente tem os nossos cursos, nossos livros. Sempre deixo aqui na descrição todos os links para acessar o nosso conteúdo. Principalmente a gente está dando bastante destaque para um conteúdo que tem ajudado bastante as pessoas que têm dor, as pessoas que estão em sofrimento, que é o nosso livro Cura pelo Hábito Guia Prático. A gente está dando bastante destaque para ele porque ele realmente tem ajudado as pessoas e a gente quer continuar, esse é o nosso propósito, né? Com o podcast, com o livro, os livros. Então tá aí o link. A gente vai começar uma série de episódios aqui para falar um pouco sobre os filósofos existencialistas, de uma maneira bem simples e prática, como aplicar isso na nossa vida, como trazer a filosofia, como sempre, para ajudar a gente a lidar com o sofrimento, com as dores, que é esse nosso objetivo, né? Quando a gente vai para a filosofia, quando a gente vai buscar mais conhecimento, é trazer o conhecimento desses filósofos de uma forma simples e prática para nos ajudar no dia a dia, né, Rafa? E o grande objetivo do Cura pelo Hábito é a gente mostrar que é possível, através do conhecimento, a gente fazer grandes mudanças na vida, mudando a nossa percepção, mudando a nossa forma de enxergar as coisas e mudando o hábito do dia a dia. Então é isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer, através de todo o conhecimento, mudanças e colocar isso na prática. Por isso, nosso objetivo não é ficar aprofundando tanto nos quesitos da filosofia, mas trazer a filosofia para a nossa vida e como a gente pode usar isso para mudar e melhorar o dia a dia. É isso aí, Rafa. Eu vou começar logo com uma frase de um filósofo. Não é dele que a gente vai falar hoje. A gente vai falar muito mais de Sartre, né? A gente buscou muito material, discutiu muito sobre Sartre e alguns outros autores que estão muito ligados com a história do Sartre, com a época dele. Mas, de certa forma, a frase do Kierkegaard, que eu acho que se fala assim, é um nome meio complicado, eu vou colocar aqui na tela. Eu acho que é o que definiu melhor tudo que a gente conversou nos últimos dias, né, Rafa? A gente até trouxe para uma discussão sobre isso com a equipe, que foi muito legal, o grupo da equipe. E a frase é a seguinte: a ansiedade é a doença da liberdade. Ou seja, o que traz angústia para o ser humano é a percepção de que ele está livre. Eu já aproveito para deixar aqui na tela uma imagem que para a gente discutir, que foi a imagem que a gente trouxe para discutir com a equipe, que é exatamente uma imagem que traz essa questão. Por que esse homem está dentro de uma prisão, pelo menos pela imagem parece que ele está dentro da cadeia, ele está buscando alcançar o pão e não a chave. Né? E aí a interpretação de cada um foi muito legal, essa discussão, né? E traz muita referência, principalmente do trabalho do Sartre, e tem muita relação com essa frase do Kierkegaard, né, Rafa? Fala aí um pouquinho das suas impressões. A ideia que a gente quer resolver, né? Então muitas vezes uma ansiedade, uma angústia, né? Uma sensação ruim, a gente quer que ela passe logo. Então, normalmente quando a gente tem algum incômodo, a gente quer resolver. E aí a gente deixa de enxergar, muitas vezes de uma maneira mais ampla, tudo que está ao nosso redor e às vezes a raiz das questões, e a gente passa a querer ser imediatista. Então, essa imagem, ela traz muito essa percepção do imediatismo, né? Eu quero pegar o pão logo e eu quero suprir essa fome que eu tô sentindo e não importa o resto, para aquele momento. Então, isso traz muita reação mostra pra gente muito aquele estado da reação de ameaça, né? Que é a reação de proteção. Num estado de alerta, dificilmente a gente vai ter um bom discernimento. Na verdade, a gente está preparado para bater ou para correr. E as soluções, elas ficam bem mais difíceis. Então, a gente dificilmente chega a uma solução quando a gente está se sentindo ameaçado.
ou uma solução boa, vamos dizer assim, uma solução inteligente, que é o que acontece muitas vezes com as pessoas que vão fazer algum tipo de prova, algum tipo de concurso, e que elas estão se sentindo tão ameaçadas, tão nervosas, gerando aquela ansiedade, aquela angústia daquele processo, que elas não conseguem ter um bom discernimento, acessar as memórias. E aí elas acabam sendo prejudicadas ali naquele momento porque elas não conseguem realmente acessar. É porque elas querem resolver aquela angústia, aquela ansiedade de uma maneira mais rápida e elas estão sob ameaça. Então é bem interessante esse aspecto, né, Cláudio? E também complementando essa ideia, a questão daqueles picos de dopamina, que a gente já falou em alguns episódios, né? A busca pelo prazer imediato. Tá? Tem aqueles picos, para quem não assistiu, para quem não conhece, não entende o que ainda não teve contato com esse tipo de informação. Quando a gente busca esse prazer imediato, por exemplo, quando você está lá nas redes sociais buscando vários vídeos seguidos que te trazem algum tipo de emoção, algum tipo de sensação positiva de forma rápida, você está girando a tela rapidamente e não está se aprofundando em nenhum assunto. Por quê? Porque aquele conteúdo que você vai mudando rapidamente vai te dando picos de dopamina. O problema com esses picos de dopamina é que, como tudo no nosso corpo, quando a gente tem picos, depois vem grandes depressões. E aí a gente começa a entrar em abstinência. E quando a gente busca novamente, cada vez a gente precisa de mais dopamina, mais dopamina. Então, essa figura desse indivíduo que está dentro da prisão, buscando pão, é mais ou menos isso. Ele está buscando um prazer imediato, que seria comer o pão, ao invés de buscar a chave que representaria a liberdade. Porque a liberdade traz uma angústia, né? Como no mito da caverna, a gente imaginar que o cara está lá dentro da caverna, acorrentado numa realidade que ele conhece e que dá uma certa segurança para ele. E ele pensar que lá fora pode ter outros perigos que ele desconhece, pode ser um objeto de grande angústia para ele. Então ele prefere ficar dentro da caverna, assim como nessa figura dentro da prisão. É mais fácil, de certa forma, apesar de não ser bom. Não é porque ele está aí que ele não está sofrendo, ele pode estar sofrendo dentro da prisão. Só que ele teme o sofrimento maior que pode ser lá fora, porque a gente sabe no nosso íntimo que o crescimento para um estado de evolução gera sofrimento também. A gente sabe disso. Eu vou colocar uma coisa aqui para pensem vocês aí de vida, na vida de vocês, quantas vezes já não teve situações em que gerou algum tipo de conflito, alguém ficou chateado, ficou descontente com uma atitude que a gente teve e a gente não usou como um pedido de desculpas e dizer assim, eu não tive escolha. Porque quando a gente coloca isso, eu não tive escolha, eu tive que fazer, mas eu não tive escolha naquele momento, alivia. Porque eu me tiro do processo da culpa. Quando eu coloco que eu não tive escolha, quando eu me coloco nessa prisão. Porque se eu tenho a liberdade de escolher, como que eu não tive escolha? Então, fica dentro desse processo. Mas pensem sobre isso, porque a gente usa isso no dia a dia. E aí entra aquela história que a gente estava falando da desculpa que as pessoas dão para estarem presas numa situação, às vezes, de família, né? Quando você ouve uma pessoa falando assim, meu pai era médico, meu avô era médico e eu não tinha opção, eu tinha que ser médico. Às vezes a gente aceita bem esse tipo de escolha, apesar de a gente perceber que a pessoa está em sofrimento porque ela não queria ser médico, porque medicina é uma profissão que dá status, então tudo bem, é bem aceito. Mas se a gente pensar, por exemplo, num sapateiro, se ele falar a mesma coisa, meu pai era sapateiro, meu avô era sapateiro, então eu vou ser sapateiro. É um destino que está predeterminado para mim. Isso vai trazer o mesmo, talvez, para essa pessoa, se não estava dentro da essência dela, dentro do que ela realmente gostaria de ser, aquela profissão, vai trazer o mesmo sofrimento. Quer dizer, o sapateiro e o médico, eles vão ter o mesmo sofrimento. A diferença é só o status social. Agora, quando você vê entrevistas de pessoas que chegaram a 100 anos, a gente já fez um episódio sobre supercentenários também, eu vou colocar aqui na descrição sobre supercentenários, aquele episódio que a gente falou bastante sobre isso. Quando você pergunta para os supercentenários, pessoas que passaram dos 100 anos, as coisas que eles se arrependem na vida, as coisas que eles não se arrependem na vida, eles nunca falam sobre ter sido médico foi a coisa que mais me
retorno. Eles falam muito de convivência com as pessoas, eles falam muito sobre ter se alimentado bem, ter tido qualidade de vida. Os fatores que possibilitaram que eles chegassem a 100 anos de vida sempre estão muito relacionados à vida em comunidade, a buscar a sua essência, a ir de encontro ao que realmente eles queriam fazer na vida, e a uma alimentação saudável, lógico, hábitos saudáveis, que é o que a gente sempre prega aqui, né? Hábitos saudáveis. Então, essa questão de você ir de encontro à sua essência, aí a gente entra um pouco na filosofia do Sartre, né? A gente tá... Você quer comentar ainda sobre a figura do prisioneiro, alguma coisa, Rafa? Acho que foi justo ali o comentário. Legal. Então, a gente pode entrar já no Sartre, porque aí a gente começa a falar um pouco do que é essa essência e a existência, né? Porque Platão, um filósofo da antiguidade, ele trouxe a ideia de que a essência era precursora, ela era precedente à existência, ou seja, tudo já nascia com uma essência. E isso para objetos e animais, seres que não possuem consciência, funciona bem. Só que quando Sartre trouxe essa ideia, onde a existência antecede a essência para o ser humano, diferente dos animais, ele muda um pouco a história, porque isso vai contra o pré-determinismo, né, que principalmente as religiões trazem, e aqui eu já deixo bem claro, a minha opinião não conta, eu não estou falando sobre a minha opinião, o Rafa também não está falando sobre a opinião dele, sobre religiões, cada um tem suas crenças e a gente respeita isso. A gente está falando sobre as ideias de um filósofo. E dentro das ideias do existencialismo, muitos filósofos eram ateus, eles negavam Deus e negavam as religiões. São as ideias, né? Que as ideias são importantes para a gente trabalhar e desenvolver a cura nas nossas vidas, né? Então essa é a ideia. E criar uma reflexão, né? A gente trazer essa reflexão para as pessoas. Então, realmente, a gente não quer... Nosso objetivo aqui não é abalar as crenças de ninguém. Quando Sartre fala sobre a essência pré-existir em relação à existência, ele está falando, por exemplo, quando a gente cria um objeto como uma escova de dente, a gente está pré-determinando, é como se a gente fosse o Deus da escova de dente. Então a gente está pré-determinando a função dela. Então a essência realmente existe antes da existência. Se você mudar a cor da escova, se você mudar o material da escova, não vai mudar muito a essência dela. Agora, se você tirar as cerdas dela, você tira a função dela e ela não tem mais por que existir. Então, a essência dela existiu na ideia inicial do porquê ela existia. Para o ser humano, segundo Sartre, é diferente, porque a essência ela vai sendo determinada durante a vida. Então, a existência precedeu a essência. E aí, dentro dessa ideia, você acreditar que a sua profissão está pré-determinada, você acreditar que a sua função na vida está pré-determinada, não faz sentido. Então, se a gente trouxer para esse campo de escolhas profissionais, que é o que a gente está discutindo aqui agora, ou outros tipos de escolhas que você faz na sua vida, às vezes você está sofrendo porque você não está indo de encontro à sua essência, que ela está se formando de acordo com a sua história, porque até isso pode ir mudando durante a nossa vida. Hoje a gente fala que as pessoas, depois de 20 anos, elas mudam de profissão. Como as pessoas estão vivendo mais, elas às vezes mudam 2 vezes de profissão durante a vida, elas têm 3 profissões durante a vida. É muito comum isso acontecer hoje em dia, porque muita gente trabalha muito mais do que 30 anos, como as pessoas estão vivendo mais, né, Rafa? É isso aí. E essa ideia de quando a gente traz a escolha, então quando a gente fala, né, eu vou fazer as escolhas de vida, eu vou seguir os caminhos, o que na filosofia traz é que isso começa a gerar angústia, porque isso te traz a percepção da liberdade. Porque a partir do momento que eu tenho essa liberdade de escolher, eu falo, será que eu vou escolher certo? Será que eu estou escolhendo certo? Será que esse é o melhor caminho? E isso começa a gerar angústia e ansiedade. E o fato de ter falado, não, é o melhor caminho. E aí, num determinado momento da sua vida, você diz assim, não, mas não é mais o que eu quero. Mudou. Então, será que eu escolhi errado? E aí fica nessa vivência, né, dessa angústia e dessa angústia de se eu fiz a escolha certa, qual escolha eu tenho que fazer, eu não consigo escolher. Então, isso gera
muito desse processo de dor mesmo, do sofrimento, de, né, de ter que arcar com essa responsabilidade, com as consequências daquilo que eu estou fazendo. Então, isso traz muito. Esse é o tema eixo principal dessa filosofia, de como a gente lida com as angústias e ansiedades geradas pelo peso da responsabilidade da liberdade. Né? Acho que é esse que é o grande ponto. E eu vou trazer aqui uma reflexão do Tao Te Ching, né? Eu nunca deixo o Tao Te Ching de fora, mas acho que essa reflexão cabe bem aqui. Então ela começa assim: 30 raios cercam o eixo. A utilidade do carro consiste no seu nada. Escava-se a argila para modelar vasos. A utilidade dos vasos está no seu nada. Abrem-se portas e janelas para que haja um quarto. A utilidade do quarto está no seu nada. Por isso, o que existe serve para ser possuído, e o que não existe para ser útil. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui, na filosofia, no Tao Te Ching, né, na filosofia do Tao, quer dizer que a função de qualquer coisa, ela está no vazio que tem nela. Então, quando a gente tem o vazio, ele traz função, ele traz caminho. E a matéria, a existência, ela molda e ela traz suporte e aderência para a gente chegar nele. Então, basicamente, de acordo com Sartre, é isso. A gente chega no mundo e a gente começa a encontrar um caminho. E esse caminho, a gente pode aliviar nossa angústia, a gente pode aliviar essa ansiedade, essa tensão gerada pelo peso da escolha, né, pelo peso da responsabilidade, da escolha dessa liberdade, quando a gente começa a compreender que a função, ela começa a estar nesse vazio, nessa incerteza. E aí a gente talvez comece a aliviar a nossa angústia com isso, né, Cláudio? Eu vou trazer isso de forma bem prática para você, pela minha experiência nos últimos anos, porque eu sofri de ansiedade durante a pandemia, eu sofri um pouco de ansiedade quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu vejo que muitas pessoas sofrem pelo mesmo motivo. A gente fica com a cabeça acelerada, muitas ideias, muitas vontades, né? E que as coisas aconteçam rápido, que as coisas deem certo, as mudanças que acontecem na nossa vida. Isso aconteceu com muita gente na pandemia e pós-pandemia, está acontecendo ainda. Por isso que a ansiedade é a grande doença dessa década. E eu percebi que, primeiro, querer ser multitasking, que é uma coisa que a gente já discutiu também no episódio anterior, com a Priscila Ximenes, eu vou deixar também aqui na descrição, potencializa esse sentimento de ansiedade, potencializa essa vontade de preencher o espaço o tempo inteiro com alguma coisa. Eu estou dizendo o espaço da nossa cabeça, o espaço da nossa vida, as nossas agendas, e isso é um mal terrível, né? Porque só aumenta a sensação de ansiedade o tempo inteiro. Então eu comecei a sofrer muito com isso, e uma coisa que me fez muito bem, sem dúvida, foi esse hábito que a gente já tem há anos, né? A gente fez várias sessões de meditação na clínica, a gente já vinha fazendo há muitos anos essas sessões de meditação, então isso me ajudou muito, porque eu percebi que se eu meditasse todos os dias, parasse um momento do dia para prestar atenção na minha respiração, era um momento que me ajudava a aliviar muito essa ansiedade, a lidar com esse vazio, e me fez muito bem continuar fazendo isso. E até fazer mais do que eu fazia antes, porque hoje praticamente é rotina aqui em casa. Eu e a Tati, a gente parar para meditar quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, é uma higiene que a gente faz diariamente e está fazendo muito bem pra gente, como casal, como família. E perceber que muitas vezes, quando eu saio para correr, eu acabo ouvindo podcast, alguma coisa que realmente me traga conhecimento e tal, mas naqueles dias que eu já trabalhei bastante, eu às vezes ouço música, que também é muito bom para relaxar, ou às vezes eu saio sem fone, eu saio para correr sem nada, só para sentir meu corpo, para sentir minha corrida, que também é muito bom. A gente aprender a lidar com nós mesmos, a gente aprender a lidar com a nossa cabeça, né, os nossos pensamentos, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas estão em busca o tempo inteiro de informação
E é uma forma também de evitar um pouco os seus próprios pensamentos, as suas próprias angústias, né? Porque se você está o tempo inteiro olhando notícia, olhando informações novas, olhando a vida das pessoas rolando a tela nas redes sociais, talvez seja uma forma de uma prisão também. Uma forma de não ter que lidar com seus próprios pensamentos, com a liberdade que ele pode trazer, com a evolução que ele pode trazer, mas que também vai trazer algum tipo de angústia, né? Porque essa questão de lidar com os pensamentos também vai trazer angústia. Eu me vejo nesse processo também, quando eu tô indo... Então, eu gosto muito também, como você, de no tempo ali que eu tô dirigindo, que eu tô fazendo alguma coisa, estudar. Então eu tô ouvindo alguma coisa, eu tô vendo um vídeo, no mesmo processo. E é interessante que eu comecei a perceber que como eu criei o hábito de ir estudando, escutando nos tempos de locomoção, eu comecei a perceber que quando não tinha alguma coisa assim que eu tava não tô vendo nada agora pra eu estudar, eu começava a ficar ansioso. Eu falava, opa, eu tô sentindo como se eu tivesse que ter alguma coisa para eu ouvir. Obrigação. Aí eu falei, olha só que interessante. E aí eu falei, bom, então agora eu vou quebrar esse processo. E aí, muitas vezes quando eu tô indo pra clínica, a cabeça começa, acorda e a cabeça a milhão. Eu falo, cara, não é possível. E aí o meu exercício durante que eu tô dirigindo no carro eu só vou seguir no caminho. Aí começa a pensar em uma coisa, pensar em outra, eu falo, opa, volta. E eu fico prestando atenção no caminho. E aí vai acalmando, vai relaxando. Aí quando eu chego na clínica para atender, eu já tô assim, parece que saiu um peso, assim, parece que eu descansei. Por quê? Porque é aquilo, a gente aprende a otimizar o nosso tempo, só que também a gente tem que aprender a reconhecer quando aquela otimização também começa a gerar uma sensação, né? Começa a gerar angústia e ansiedade de que eu não estou produzindo alguma coisa. Então, peraí, eu estou produzindo o que na minha vida agora? A calma, o foco, o relaxamento, né? Então, a gente produz o tempo todo, só que o que a gente produz são coisas diferentes para que a gente possa ter um equilíbrio, né? E se você não abrir esse espaço para esse vazio, quando é que vão vir as grandes ideias? Porque as grandes ideias, eu mesmo, várias vezes durante minha corrida, eu parei para fazer uma anotação. E eu não estava ouvindo nada, só veio uma grande ideia. Para fazer a postagem que eu fiz ontem no YouTube, que foi uma postagem que eu trabalhei legal, algumas ideias, até que meu filho me ensinou sobre edição e tal, e sobre conteúdo que eu pensei. Essa ideia veio correndo. Eu estava ouvindo música, correndo, pensando em tudo que meu filho tinha me falado, e sobre edição, e sobre conteúdo, e aí, nessas conversas que eu tenho com ele, e aí me veio uma ideia de fazer um shorts pro YouTube, e tá sendo shorts com maior visibilidade dentro do meu canal lá do Físico Corredor. Então, assim, as grandes ideias, poderia não ser, mas deu certo, tá dando certo. Então, as grandes ideias às vezes vêm no vazio. Você tem que deixar espaço para que elas venham, né? Se você tiver o tempo inteiro com um monte de informações chegando no seu olho, nos seus ouvidos, dificilmente vão vir as grandes ideias, porque você está sobrecarregado. A gente estuda para os podcasts, o que a gente estuda é o tema. Então, por exemplo, vamos falar sobre angústia? Vamos. Aí a gente estuda um pouco sobre esse tema. A angústia, o que os filósofos estão falando, o que uma angústia é tratada no meio. E aí a gente traz isso para a gente poder desenvolver o podcast. Mas, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora e as coisas que a gente está trazendo, a gente não teve uma pauta, então a gente não está seguindo uma pauta aqui. A gente está interagindo com um tema. E dentro desse tema a gente está trocando as informações e vindo as ideias. Aí o Cláudio fala, me surge uma lembrança, uma ideia de alguma coisa eu trago e vice-versa. E o texto que eu falei para vocês aqui do Tote King, o Cláudio não sabia que eu ia falar. Até porque eu não sabia que eu ia falar. Apareceu aqui. Falei, nossa, tem tudo a ver. E eu trouxe. Então, é isso. Se a gente ficasse preso dentro do roteiro, dentro do que a gente tem que estudar, tem que saber e colocar o roteiro, talvez a gente traria uma angústia e uma ansiedade para o nosso processo muito grande. Então, isso traz para a gente
uma liberdade muito grande, que é a liberdade da gente poder confluir e fluir nas ideias e no que a gente vai falar. Ao mesmo tempo traz um peso, uma responsabilidade de que a gente coloque conteúdo, né? Mas isso vai sendo num equilíbrio para a gente, porque isso fica equilibrado. Tem pessoas que vão precisar do roteiro, que para elas traz uma sensação melhor. Tem pessoas que não gostam de roteiro, o roteiro traz para elas uma angústia muito grande. Para a gente é um mix, a gente traz um roteiro com uma liberdade do que a gente vai trazer, e isso para a gente traz, né, uma fluidez muito grande. Então, não existe uma receita que a gente tenha que dizer assim, olha, isso melhora a angústia, isso melhora a ansiedade ou não. Mas, certamente, quando a gente se alinha com algo que tem a ver com aquilo que a gente se dá bem, né? Então, a gente tem sentido, tem fundamento a gente fazer esses vídeos. Então, isso já está alinhado com um processo de escolha e com a responsabilidade de colocar isso como conteúdo. E isso minimiza muito uma angústia, né, que a gente poderia sentir, né, de falar, não, eu tenho que trazer o conteúdo. Não, a gente faz isso porque a gente tá tranquilo em fazer isso. Tem sentido fazer e gravar, né, Cláudio? Eu vou trazer duas frases do Sartre que são meio que um resumo de tudo que a gente falou. Somos inteiramente responsáveis por nosso passado, nosso presente e nosso futuro. E aí eu completo, outra frase dele. O homem está condenado a ser livre. E aí eu já faço uma conexão do Jean-Paul Sartre com o Nietzsche, que a gente vai falar mais pra frente também, porque o Nietzsche falava muito dessa questão do sofrimento que era garantido quando você realmente decide se desenvolver, né? Você decide ir atrás da sua essência e realmente se desenvolver. Quer dizer, o sofrimento está garantido. E dentro do que você falou até, tem muito a ver com tudo isso, que quando você faz isso com equilíbrio, você não vai deixar de ter angústia, não vai deixar de ter o sofrimento, mas você lida melhor com essas questões, porque você está indo de encontro à sua essência. Você está fazendo o que realmente você escolheu. É a questão da escolha, que você sempre fala, né? A questão de escolher, não ir no fluxo do que foi predeterminado. E aí eu acho legal a gente trazer aquele diálogo que você criou pra gente finalizar o podcast de hoje, que foi muito legal aquele diálogo. Tá, vamos fazer. E só antes do diálogo, eu trazer aqui então a dica do Cura pelo Hábito sobre a questão da ansiedade e angústia. A partir do momento que você fez a escolha e que você escolheu, assume ela. E assume que quando você escolhe alguma coisa, você rejeita outra. Não tem como, quando a gente está mediante uma escolha, aquilo que vai ser escolhido, alguma coisa vai deixar de ser escolhida. Esse é o primeiro ponto. Então sim, se eu escolhi fazer isso, eu estou ganhando com isso. E também estou perdendo outras coisas e tudo bem. E o fato de eu ter escolhido e depois eu ter pensado e repensado melhor e ter falado, não, eu acho que não é tão bem esse que eu quero fazer, o caminho que eu quero, tá tudo bem. Não vai condenar o que você fez. Acolhe o que você fez, porque foi importante para aquele momento, e continue escolhendo e assumindo as suas escolhas. Acho que esse é um caminho que pode ajudar muito a minimizar a angústia e a ansiedade geradas por esse peso da responsabilidade. E vamos lá, pode falar. Para ser justo, Rafa, você vai ser o Rafa pediu pro ChatGPT criar um diálogo entre o Lao Tzu e o Hermes Trismegistus. O Lao Tzu escreveu o Tao Te Ching, né, que vocês dizem, né, que foi escrito o Tao Te Ching por ele, né, dizem. E o Hermes Trismegisto, o Caibalion, que também, né, fica aquela coisa na história, né? A gente não sabe se foram vários filósofos que colocaram o mesmo nome porque eles gostavam de ser atemporais, ou se foi realmente uma pessoa, mas enfim, houve um diálogo entre eles. Pelas nossas origens de estudo e de vida, eu acho justo você ser o Lao Tzu e eu ser o Hermes Trismegisto, já que eu tenho descendência da região do Oriente Médio e você estuda mais o
o Extremo Oriente lá. Extremo Oriente. Então você vai ser o Lao Tzu. Vai lá, Rafa. Então, vamos lá. Então, Hermes, no fluxo constante do Tao, vemos a interconexão de todas as coisas. No entanto, observei que os seres humanos, ao perceberem a liberdade de escolha, muitas vezes enfrentam angústia. Ah, Lao Tzu, a liberdade de escolha, um dom divino concedido pela mente cósmica. Mas compreendo como essa percepção pode gerar inquietação. Quando as opções se desdobram diante deles, os humanos sentem o peso da responsabilidade. Exatamente, Hermes. A liberdade é como um vasto oceano, e as escolhas são as correntes que moldam o destino. No entanto, muitos parecem perdidos nas ondas da incerteza. A dualidade da escolha, meu amigo, é intrínseca à natureza humana. A capacidade de criar, moldar e decidir é uma dádiva, mas também pode ser uma carga. A angústia surge quando confrontam a vastidão de possibilidades diante deles. Concordo, Hermes. Eles buscam significado e direção em meio ao caos das opções. A verdadeira liberdade, como ensina o Tao, está em fluir com o curso natural, mas muitos insistem em nadar contra a corrente. A sabedoria está em compreender que, mesmo diante da liberdade de escolha, a harmonia pode ser encontrada. A busca pelo equilíbrio entre a vontade e a aceitação pode aliviar a angústia gerada pela percepção da liberdade. Então, Hermes, encontramos um ponto de união entre o Tao e a sabedoria hermética. Na aceitação da liberdade de escolha, os seres humanos podem descobrir a verdadeira paz interior. Que a jornada deles seja guiada pela compreensão de que, na vastidão das escolhas, reside a oportunidade de moldar não apenas o destino individual, mas também contribuir para a ordem cósmica. Gente, isso é demais. Eu, se fosse vocês, voltava agora o vídeo para ouvir de novo, porque a gente leu várias vezes, a gente até chegou a refazer, a gente pediu para... o Rafa chegou a colocar de formas diferentes aí para sair um diálogo mais legal, e realmente esse foi um resultado muito interessante. É muito interessante. Usar a tecnologia para trazer para inventar aí uma conversa entre dois filósofos que são da antiguidade, coisa de 5.000, 4.000 anos atrás. É incrível. É incrível. E o interessante da inteligência artificial é que ele vai pegar o conceito, né? Como é o conceito de um filósofo com o conceito de outro, e ele cria, de acordo com essas ideias, esse diálogo. Então é muito, muito divertido, né? E não é só divertido, mas enriquecedor, porque de fato isso traz pra gente bastante conhecimento e compreensão das coisas. E mais do que tudo, eu diria assim, coloca suas crenças um pouco de lado nessa hora e busca reflexão sobre tudo que a gente falou. Isso é o mais importante. O resultado disso só pode ser positivo, porque sua cabeça vai se abrir, seu olhar vai se abrir para novas possibilidades. E eu acho que isso que traz realmente a nossa evolução para lidar melhor com essas angústias que a vida nos traz todos os dias, né? Então, eu acho que essa mensagem que a gente deixa aqui com esse episódio de hoje sobre angústia foi muito legal. A partir de uma palavra, né, que eu joguei na nossa conversa, Rafa, vamos falar sobre angústia? Olha a quantidade de coisa que veio, de informações, e ficou muito legal. Tem muito mais coisas ainda pra gente trabalhar, elaborar, né, sobre a angústia, e talvez com outros nomes, mas que no final é esse sentimento, né, da angústia, o que angustia, né, e como lidar com isso. Então é isso, pessoal. Valeu, Rafa. A gente tá, Valeu, como sempre, aqui na descrição. Não esquece, tem todo o nosso conteúdo, livros, cursos. Foca para você que tá. Nosso foco vai ser muito a partir de agora no Cura pelo Hábito Guia Prático, porque realmente, vou repetir aqui, a gente viu que está ajudando muita gente a resolver problemas de dores. São dicas práticas para o seu dia a dia, assim como o nosso conteúdo no Instagram ajuda muitas pessoas com dicas práticas. Esse livro tem ajudado. Compartilhem. Esse livro tem ajudado muitas pessoas e tem sido muito legal o feedback das pessoas em relação ao resultado que elas têm com esse livro. O livro Guia Prático, pessoal, ele é feito assim, ele é um livro que a gente tem lá o índice, então a gente vai colocando
questões, assim, por exemplo, como partes do corpo e como doenças, assim. Então a gente coloca assim, cefaleia, dor de cabeça, a gente coloca dor no ombro, dor lombar, dor cervical, e assim vai, dores viscerais, tem algumas. Então, e quando a gente olha, qual é a perspectiva? A gente coloca uma perspectiva da fisiologia, o que é aquela estrutura, o que é o problema, a gente traz uma linguagem emocional sobre aquilo e 3 exercícios baseados na questão biopsicossocial de o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar. É isso aí. Então é um livro bem focado, assim, e que ajuda bastante. E um ótimo presente de Natal, hein? É isso. Então, pessoal, obrigado pela presença, por tudo. Valeu, Cláudio, mais uma vez aí, por essa troca. Valeu, Rafa. Até a próxima. Até mais. Até mais. Tamo junto.